não sei quantos glórias a Deus você vai dar essa noite, mas aquilo que o Senhor me colocou no coração para trazer à igreja, eu vou falar, eu não vou sair daqui sem colocar um pingo a menos do que o Senhor me falou. Porque o Senhor quer manifestar a sua glória. Porque o Senhor quer trabalhar na igreja. Porque o Senhor quer nos edificar com uma palavra viva, com uma palavra de poder, com uma palavra de fé, com uma palavra de quebrantamento e com uma palavra de arrependimento. Se entregarão às falsas histórias, se entregarão às falsas fábulas. Como é mais fácil eu crer nas coisas falsas? Como é mais fácil eu crer nas coisas que são mais fáceis para me seguir? Assim é o homem hoje. Tudo está sendo pregado lá fora. Toda maneira está sendo pregado o Evangelho de Cristo Jesus. Outras heresias, outras religiões, outros deuses estão sendo pregados. Mas nada disso é novo diante dos olhos de Deus. Deus, quando direcionou Paulo a falar: Timóteo, pregue a palavra com poder, pregue a palavra com autoridade, com tempo ou fora de tempo. Deus sabia que nesses dias de hoje já estaria acontecendo. Por isso Ele diz para mim e diz para você nessa noite: pregue a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, fale de Jesus. O aumento das seitas que estão surgindo, o aumento das pessoas que estão buscando deuses que não falam, deuses que não movem, deuses que não se manifestam, deuses que não trabalham, Deus de todas as maneiras. Está sendo pregado uma fé errada, está sendo pregado uma esperança falsa, está sendo pregado um fim trágico. Todos estão tendo fé em algo que não é real. Todos estão tomando posse de algo que realmente não é verdadeiro. Isso tudo levará somente a um caminho, ao caminho de destruição. Ouvimos que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as coisas são Deus. Ou seja, realmente todos os caminhos levarão a Deus. Mas somente Jesus te levará para a eternidade. Somente Jesus te colocará diante de Deus para a eternidade. Outros te levarão a Deus. Outros levarão o mundo lá fora a Deus, mas para julgamento eterno. Proclamam deuses falsos. Hoje você ouve que ratos são deuses, que elefantes são deuses, que vaca é um deus, que a cobra é um deus. Satanás tem implantado essa mentira na mente do ser humano. E são bilhões de vidas que estão seguindo este caminho. São bilhões de vidas que estão caminhando para o inferno, crendo em algo que não é real. Algo que realmente não satisfaz o seu coração. Algo que realmente não satisfaz a sua alma. Algo que realmente não satisfaz o seu interior. Levam pessoas ao desespero por falta de paz. Buscam um Deus que não tem suficiência. Buscam um Deus que não pode encher. Buscam um Deus que não traz paz. Levam as pessoas a darem suas próprias vidas a um Deus que não existe. Nós sabemos, nós somos realmente testemunhas vivas do que aconteceu aqui em Setembro 11. Homens tomados por Satanás, por demônios, e vão para destruir aquele número de pessoas que foram mortas. Sacrificam suas próprias vidas para entrarem no céu que não é real. Há promessas. De todos esses deuses há uma promessa. Vocês vão ter isso, vocês podem fazer isso porque vocês vão ter isso. Tudo mentira. Tudo coisas falsas. Esperança falsa. Quando você olha para uma pessoa dessa que está sendo levada, que está sendo dominada, que está sendo tragada, sua mente sendo dominada por demônios, você vê que há um desespero nessa alma que ela clama por Jesus. Porque somente há um lugar no meu coração, no seu coração, que somente Ele, Jesus, pode preencher. Nada vai preencher. A riqueza não vai preencher. As coisas que você tem na sua casa não vai preencher. Enfim, somente há um espaço. E esse espaço tem um nome já gravado e determinado, que é Jesus. Eles estão buscando, e quanto mais buscam, mais se atolam. Quanto mais buscam, mais se vão abaixo, se vão num buraco sem fim, até destruir as suas próprias vidas, onde não mais haver outra sorte nas suas vidas. Creem que a salvação das suas almas depende do seu eu.
Eu posso fazer a minha salvação. A minha salvação não depende de Jesus. A salvação depende do que eu faço. Eu sou bom, eu não roubo, eu não fumo, eu não mato, eu isso, eu não aquilo. Eu não preciso de nada. Eu posso ir para o céu, nos meus caminhos, das minhas maneiras e dos meus jeitos. Quando eu estive olhando isso, eu quis ter uma ideia. Se nós tivermos 150 pessoas hoje aqui, mais ou menos. Quando eu leio que o islamismo é em torno de 1,5 bilhões de pessoas. Quando eu vejo que o hinduísmo é 900 milhões de pessoas. Quando eu vejo que o budismo, mais todas as outras religiões, chegam a quase 800 milhões de pessoas. São quase 3 bilhões de almas indo para o inferno. Agora eu te pergunto, igreja do Senhor, qual a diferença dessas pessoas que estão indo para o inferno e para mim e para você que está sentado nessa igreja essa noite? Qual é? Será que Deus nos ama mais do que eles? Será que a acepção de pessoas? A palavra diz que que Deus não se compraz na morte de um perverso. Que Deus não se compraz, que Deus não se alegra, que Deus não quer ver o mais miserável indo para o inferno. E eu comecei a pensar e a analisar uma coisa. Estamos falando de seitas. Estamos falando de pessoas que não creem em Jesus. Estamos falando de pessoas que são dominadas por demônios. E a palavra diz que o Deus desse século cegou a sua visão, endureceu a sua mente. Eles não podem entender essas coisas. Mas eu comecei a olhar, a analisar e ver. E algumas perguntas começaram a surgir no meu coração. O que tem sido pregado dentro das igrejas cristãs? Qual o evangelho que temos ouvido nos últimos dias? Será que a igreja de Cristo de hoje pode ser comparada à igreja dos dias de Atos, à igreja primitiva? Será que eu, como cristão, você como cristão ou como cristã, será que nós podemos ser comparados com esta igreja? Será que estamos proclamando o evangelho como eles proclamavam? Porque de uma coisa eu sei, e nós temos a certeza disso: muitos estão indo porque eles decidiram caminhar por este caminho, mas muitos estão indo porque não tem sido pregado a palavra de Deus. E Deus tem me desafiado a trazer essa mensagem ao seu coração nessa noite. Deus fala ao meu coração: temos que pregar a verdade, doa a que doer. Seja da maneira que o Senhor nos direcionar, quem estiver ouvindo, se aceite ou não aceite, é a palavra de Deus que tem que ser pregada. O poder de Deus desceu na igreja de Atos porque Pedro mostrou que todos eram pecadores, e todos precisavam se arrepender, e todos necessitavam desesperadamente da glória e da presença de Deus. Por isso Deus manifestou. Por isso Jesus, através dos discípulos, manifestavam sinais e prodígios, porque era pregada a palavra da verdade. O homem era confrontado com a palavra. Quando a palavra verdadeira é pregada, eu sou confrontado por ela, você é confrontado por ela. Deus nos chama a mudar. Deus nos chama a nos transformar. As atitudes que nós fazemos que não glorificam Ele. É nesse ponto que muitas pessoas não querem aceitar Jesus, porque os outros deuses, as outras coisas, faz o que quer fazer. Mas o nosso Jesus, o evangelho que tem poder, esse evangelho exige algo muito mais, além de somente ir vir à igreja, somente aceitar Jesus, somente crer que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Prática. Quando eu olho para aquela igreja, eu vejo como aqueles cristãos praticavam. O Toninho foi usado por Deus hoje de manhã quando ele disse, Deus deu o texto com Paulo, fala aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento, como o sentimento de Jesus. E ali ele usou vários exemplos. Será que nós temos tido esse mesmo sentimento de um para com o outro? Quando eu olho para aquela igreja, eu via, davam tudo o que tinham para ajudar o seu próximo, se preocupavam